Bom, pessoal, agora a gente vai treinar. Contar o número de arestas e faces dos sólidos geométricos, dos poliedros. Os poliedros aqui de cima, vocês sabem dar o nome? Olha só, as faces laterais são triângulos. Tem quantas bases? Uma ou duas? Posso falar que a parte de cima aqui é uma base? Dá para colocar esse prisma apoiado nessa parte aqui, se eu virar ele de cabeça para baixo? Vai ser difícil equilibrar, não vai? Então, a gente vai falar que só tem uma base. Olha, é um poliedro que só tem uma base e as faces laterais são triângulos. Esse aqui também, ó. Em cima não posso falar que é uma base, né? É um poliedro que só tem uma base, que é a parte de baixo. Não dá para apoiar aqui por esse lado. Só tem uma base e as faces laterais são triângulos. Então, pirâmide e aqui também uma pirâmide. E os poliedros de baixo? Olha as faces laterais. Tia, que é um quadrado, mas vocês lembram que a gente ensinou lá no início da geometria que o quadrado também é um retângulo? Então, as faces laterais são retângulos. Quantas bases? Tem uma em cima e uma embaixo. As faces laterais são retângulos. Ó, um retângulo aqui, um retângulo aqui, um retângulo do outro lado. E a base, ó, é esse triângulo. Então, tem duas bases, uma aqui e uma aqui. Ó, as faces laterais são retângulos, uma base em cima e uma base embaixo. Então, o nome desses poliedros aqui de baixo são prismas, tá? Então, duas pirâmides e três prismas. Qual o nome desse prisma? Esse prisma se chama cubo. Qual o nome desse prisma? É um prisma de base triangular. Qual o nome desse prisma? É um prisma de base. Vamos ver o número de arestas da base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, então é um prisma de base hexagonal. Prisma de base triangular. Cubo. E essa pirâmide? Qual o nome dessa pirâmide? Eu já falei que ela tem 6 arestas na base. Então, uma pirâmide de base hexagonal. E essa aqui? Uma pirâmide de base pentagonal. Vamos contar agora o número de arestas. Na pirâmide, eu conto o número de arestas que tem na base. E para saber as arestas totais, eu dobro. Tem 6 arestas na base. Então, quantas arestas no total? 12. Tem essa regrinha. Pirâmide de base pentagonal. Tem quantas arestas na base? 5. Então, tem quantas arestas no total? 5 com mais 5, 10. É só dobrar. A gente vai dobrar e vai contar para ver se está certo. Ó, 6 arestas na base, eu dobro. Quantas arestas no total? 12. Vou pegar um pouquinho menor. Não vai dar. E aqui 10 arestas, né? Aqui não tem importância o tamanho, porque não vai ter mais nada do lado. Isso. Agora vamos ver se aqui realmente eu tenho 12 arestas. Vamos ver a base, ó. Vou pegar o lápis de novo, para ficar mais fácil. Ó, uma aresta na base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vamos ver em pé. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certinho. Então, 6 arestas na base e 6 em volta. É só dobrar. Quantas arestas na base? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver. 6, 7, 8, 9, 10. Então, é só dobrar. 5 arestas na base e eu dobro. Tem 5 ao redor. 5 com mais 5, 10. Agora, vamos ver as faces. Bom, a base é uma face, né? Então, eu tenho a base, uma face na base. A base não tem 6 arestas? Então, eu tenho 6 faces ao redor. Cada aresta me puxa uma face, ó. Vai ficar em pé, ó. 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 Cada aresta da base vai me puxar um triângulo. Ó. Então, se eu tenho uma base com 6 arestas, quantos triângulos ao redor? É uma pirâmide, né? Então, quantos triângulos ao redor? 6. E a base também não é uma face? Então, 6 faces ao redor, 6 triângulos ao redor, com a face de baixo, porque a base é uma face. Então, 7 faces.
Vamos pegar 7. 7 faces. Então, como é que eu vejo as faces de uma pirâmide? Eu conto o número de arestas da base. Então, eu sei que ao redor eu vou ter 6 triângulos. Cada aresta da base é igual a um triângulo que eu vou ter em pé. Tá? Então, se eu tenho 6 arestas na base, eu vou ter 6 faces ao redor. 6 triângulos. Só que eu não posso esquecer que a base também é uma face. Então, 6 triângulos ao redor, mais a base 7. É o número de arestas da base com mais um, tá bom? Ó, se eu tenho 5 arestas na base, quantos triângulos eu vou ter ao redor? 5. E a base também não é uma face? Ah, então 6 faces. Tá? Ó, 5 triângulos ao redor, porque eu tenho 5 arestas na base. E a base também é uma face. Então, 5 faces ao redor, mais a base, 6. Tá bom? Agora vamos ver dos prismas. Vamos ver. Ó, número de arestas da base. Né? Pode ser em cima ou pode ser embaixo. Número de arestas da base, 4. Se eu tenho 4 arestas nessa base, quantas arestas eu vou ter ao redor? 4 também. Só que o prisma tem 2 bases. Então, eu tenho que ver 4 arestas em cima, 4 arestas embaixo, na outra base, e 4 ao redor. Por isso que no prisma eu triplico o número de arestas da base. Porque se eu tenho 4 em cima, eu tenho 4 embaixo. E eu vou ter também 4 ao redor. 4 com mais 4 com mais 4, 12. 12 arestas. 12 arestas, tá? Na pirâmide eu dobro. O número de arestas da base eu dobro. No prisma eu triplico, porque eu tenho 2 bases. Então, 4 em cima, 4 embaixo e 4 ao redor. Tá bom? Vamos ver quantas arestas eu tenho nesse prisma de base triangular, porque a base dele é um triângulo, né? Então, eu tenho 3 arestas na base. Quantas arestas ao redor? 3 também. O prisma não tem 2 bases? Então, 3 arestas na outra base. 3 numa base, 3 arestas na outra base, 3 arestas ao redor. Eu tenho que triplicar. 3 com mais 3 com mais 3, 9. 9 arestas no total. Tá entendendo a diferença do prisma para pirâmide? O prisma tem 2 bases, tá bom? Ó, esse prisma aqui é um prisma de base 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? É um prisma de base hexagonal. Então, quantas arestas em cima? 6. Embaixo também não é outra base? 6 também, 6 linhas. E ao redor? 6, por isso que eu triplico. 6 em cima, 6 arestas em cima, 6 arestas embaixo e 6 ao redor. 6 com mais 6 com mais 6, 18. 18 arestas no total. Vamos ver se realmente tem 18? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pontilhadinho lá, 11, 12. Agora vamos ver da base de baixo. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Muito bem, tá bom? Agora o número de faces. É o número de arestas da base mais 2, tá bom? Na pirâmide é o número de arestas da base mais 1. No prisma é o número de arestas da base mais 2, porque o prisma tem 2 bases. Vamos ver então o número de faces, ó. 4 arestas em cima, né? Então, quantas faces eu vou ter ao redor? 4 faces, 4 retângulos, tá? Em cima é uma face, a base também é uma face. Como ele tem duas bases, 4 ao redor, 4 faces ao redor, mais a de cima 5 e a de baixo 6. Por isso 6 faces. Seis faces. Prisma de base triangular, né? Ó, 3 arestas nessa base. Então, quantas faces ao redor? 3. Cada aresta me dá uma face, ó. Então, se eu tenho 3 arestas nessa base, eu vou ter 3 faces ao redor.
3 faces ao redor, 3 retângulos ao redor. A base também não é uma face? 3 ao redor, 4, que a base também é uma face, e tem outra base lá atrás, 5, tá? Então, 3 arestas. Quantas faces ao redor? 3. 3 retângulos ao redor. E uma base aqui, quarta face, a outra base, quinta face. Então, eu vou ter 5 faces. Não trouxe, não puxei ele. 5 faces. Quantas faces aqui num prisma de base hexagonal? Ó, se a base é hexagonal, eu vou ter 6 arestas. Então, quantos retângulos ao redor? 6 retângulos, tá? Então, 6 faces ao redor. Só que a face de cima, a base também é uma face. 6 ao redor, 7 com a base de cima, 8 com a base de baixo. Então, quantas faces? Num prisma de base hexagonal, 8 faces. Tá bom? Fiz vários exemplos. Beijos. Bom, pessoal, se eu fosse perguntar para vocês que imagem é essa? Que sólido geométrico seria esse? Que sólido geométrico seria esse, né? Que poliedro seria esse, esse e esse, né? A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 sólidos geométricos abertos, planificados, como se eles estivessem desmontados, tá bom? Vocês conseguiriam perceber que sólido geométrico é esse? Que poliedro é esse? Ó, as faces laterais são o quê? Em formato de, essas faces azuis são em formato de triângulo, né? E essa aqui seria a base. Então, quantas bases teria esse poliedro? Apenas uma. E todas as faces laterais são triângulos, né? Aqui também, ó, todas as faces laterais são triângulos. E essa daqui, a base. Então, ó, seria uma pirâmide de base o quê? 1, 2, 3, 4, 5, de base pentagonal. E aqui seria uma pirâmide de base o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pirâmide de base hexagonal, pirâmide de base pentagonal. Aqui a gente só está vendo, ó, retângulos. E quantas bases? 1, 2. Então, ó, essas faces aqui seriam as faces laterais. Então, não é uma pirâmide, né? Todas as faces laterais são retângulos e apresentam 2 bases. Então é um prisma. Ele apresenta 2 bases e as faces laterais são retângulos. É um prisma de base o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Prisma de base pentagonal. E aqui, ó, 1, 2, 3, também, ó, só retângulos, né? E aqui a gente tem, ó, um retângulo também e um retângulo também. Isso é um paralelepípedo, que também é um prisma. O paralelepípedo e o cubo também são prismas, tá bom? E aí a gente não vai falar que é prisma de base, não. Paralelepípedo é paralelepípedo. A gente não fala prisma de base, tá? Se for paralelepípedo, o nome é paralelepípedo, que também é um prisma. Se for um cubo, o nome é cubo, que também é um prisma. Tá bom? Os outros prismas, sem ser paralelepípedo e sem ser cubo, a gente vai falar prisma de base, vai lá e conta o número de arestas que tem na base. Tá? Aqui tem 5, então é um prisma de base pentagonal. Aqui é um paralelepípedo, que também é um prisma. Tá? Pirâmide de base 1, 2, 3, 4, 5, base hexagonal e pirâmide de base pentagonal. Tá bom? Beijos!